Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico. Mais uma vez estou aqui para trazer mais um tema daquela nossa série Apocalipse 13. Isso realmente poderia acontecer? Pois é, meus amigos, nós estamos agora em um tópico, já estamos há uns 2, 3 vídeos dentro de um tópico falando sobre o moderno papado, a cura da ferida mortal. Estamos analisando alguns eventos históricos que têm contribuído para um processo que vai levar à cura completa da ferida mortal dado ao papado em 1798 por Napoleão Bonaparte, quando levou prisioneiro o Papa Pio VI. Pois é, baseado justamente em Apocalipse 13, que está sendo ali o tema de nosso estudo, tá, durante essa série, baseado no versículo que fala. A gente entende Apocalipse 13, a primeira besta, como representando o sistema papal. E a segunda besta representando os Estados Unidos da América. E nós estamos mostrando para vocês, já mostramos o período passado, o antigo papado, como ele adquiriu o poder e poderio do mundo antigo. E vimos como o moderno papado, após receber a ferida mortal, tirado aquele seu poder, a gente viu que vagarosamente esse poder está readquirindo o poder que ele tinha no passado. E mostrando baseado nesse versículo, então vi, versículo 3 de Apocalipse 13. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Falando para vocês aqui que nos próximos vídeos, para frente ainda, nós vamos falar, estamos falando sobre a ferida mortal, vamos falar sobre a terra se maravilhou, seguindo a besta. Cada um desses pontos nós vamos abordar, usando justamente o método historicista, tá? E já mostramos nos vídeos passados que a democracia e o Estado laico, a gente viu que o Vaticano, o papado, não é muito a favor de uma democracia. Mas mesmo não sendo muito a favor, eles estão conseguindo se adaptar a essa nova forma de governo. Antigamente era só imperadores, forma de reis, príncipes, e eles conseguiam impor a sua religião. E hoje, da mesma forma, eles estão conseguindo se injetar vagarosamente na forma de governo conhecido como democracia. E eles não são muito a favor desse tipo de governo, tá? E um ponto interessante também que nós tratamos, o que deu uma alavancada ainda mais, porque as terras do Vaticano tinham sido tomadas lá na época de Napoleão Bonaparte, o que devolveu novamente aquele fôlego, aquela força que o Vaticano precisava para começar a crescer, foi o Tratado de Latrão, que foi dividido em 3 partes, que você pode ver nos vídeos anteriores que eu tratei desse tema. O Tratado de Latrão, em 1929, lá foi assinado entre o Vaticano e o ditador Benito Mussolini da Itália, e devolveu as terras para o Vaticano novamente, e foi dado novamente a autoridade para a igreja atuar, foi dada a autoridade para a igreja ministrar lá os seus sacramentos, e outros detalhes mais que você pode ver no vídeo lá. Pois é, e nós hoje iremos tratar mais ou menos uns 3 vídeos, vamos tratar sobre um outro passo que foi dado na história da igreja romana, conhecido como a concordata com a Alemanha, tá? E o nosso tema de hoje é a cura da ferida mortal, o Vaticano e a concordata com a Alemanha, parte 1. Pois é, parte 1. E leve sempre em conta isso, Nós hoje estamos estudando a história, lendo o Apocalipse 13, mas analisando a história com as lentes de Apocalipse 13. E nós vamos chegando até o momento em que nós vamos montar esse grande quebra-cabeça e chegarmos à conclusão que o Apocalipse quer que cheguemos. Porque a concordata com a Alemanha, ela teve, ela emergiu, na realidade, ali da Primeira Guerra Mundial na verdade, a Alemanha emergiu da Primeira Guerra Mundial como uma nação democrática chamada República de Weimar.
vários partidos competiam pela influência do Reichstag, parlamento ou congresso alemão. Entre esses estava o Partido do Centro, o Partido Alemão dos Trabalhadores, que Hitler mais tarde denominou Partido Socialista Nacional Alemão dos Trabalhadores. Os dos Democratas Sociais, também, os partidos, né? E o Partido também dos Comunistas. O Partido do Centro, o equivalente alemão do Partido Popular italiano, ele era católico. Aí vai entrar em cena um personagem que ficou conhecido nesse período lá da concordata com a Alemanha, chamado de Eugênio Parcelli. Em 1920, o Vaticano enviou Eugênio Parcelli, um de seus mais talentosos diplomatas, como núncio. Núncio é como se fosse um embaixador, mas um núncio, ao Estado alemão da Bavária. 3 anos depois, ele foi então designado para Berlim, onde se tornou o núncio da igreja lá na Alemanha. Nessa função, ele conseguiu exercer uma influência significativa, na política alemã. E uma das grandes ambições de Parcelli durante a década de 1929 foi a negociação de uma concordata com a República de Weimar. E vale ressaltar o seguinte, que ele conseguiu estabelecer uma concordata com a Bavária, para onde havia ido como núncio no ano de 1920, devido ao fato de que a maior parte dos habitantes desse país é católico. No caso da Alemanha, porém, em que 2/3 da população são protestantes, o governo democrático de Weimar não se interessou em estabelecer uma concordata com o Vaticano que sujeitasse os protestantes da Alemanha a uma lei canônica que desse à igreja controle sobre a educação pública e o casamento. Por isso, esse Eugênio Parcelli nunca conseguiu fazer esse acordo com a República de Weimar, mas teria muito mais sucesso com Hitler. Quem é esse Hitler? Hitler, na época da juventude, na época de sua juventude, certamente ninguém imaginava que ele seria o que ele foi, aquele líder mundial, se tornou conhecido lá como aquele fato histórico do Holocausto. Hitler ele desejava se tornar um artista, mas ele fracassou completamente nesse sentido. Não conseguiu nem ser aceito numa razoável faculdade de artes. E ao longo da maior parte do período da Primeira Guerra Mundial, ele foi visto como um derrotado que mal conseguia se sustentar em Viena. Contudo, ele era um orador talentoso, que arrebatava ali multidões com seu discurso, e ele também era um exímio político. E por causa disso, em 1929, ele uniu-se ao Partido dos Trabalhadores, que logo se tornaria o Partido Nazista, se tornou depois o Partido Nazista, transformando-se em um ardente defensor dessa causa. Quando chega o ano de 1921, já havia alcançado tal proeminência no partido que foi nomeado seu líder. Assim, aproximadamente na mesma época em que Mussolini obteve poder ditatorial na Itália, Hitler emergiu como uma força menor na política alemã. Agora, 2 importantes fatores contribuíram para a posterior ascensão de Hitler ao poder. O primeiro diz respeito aos termos severos do Tratado de Versalhes, que os governos aliados forçaram a Alemanha a assinar no fim da Primeira Guerra Mundial. O segundo, as horríveis condições econômicas da Alemanha durante a década de 1920, que resultaram na Grande Depressão da década de 1930. As duas estiveram intimamente relacionadas. O Tratado de Versalhes, ele limitou severamente as forças militares da Alemanha, impôs ao país a perda de grandes porções do território alemão e, o mais importante, exigiu que a Alemanha pagasse enormes quantias pelo dano que sua guerra havia causado às nações europeias. O povo alemão se sentiu ali humilhado, e sua economia, que já cambaleava
sob o pesado fardo do custo da guerra, foi arruinada completamente. Milhões de pessoas ficaram desempregadas. A inflação subiu a tal ponto que um barril cheio de marcos, que era a moeda alemã da época, mal dava para comprar um pão. O colapso econômico mundial de 1929 fez então a Alemanha se prostrar de joelhos. Nesse contexto, então, crise econômica, tal, todo esse contexto que foi apresentado, Hitler, um eloquente orador, ele hipnotizou o povo alemão com sua brilhante promessa de acabar com o pagamento de reparações, reconstruir o exército alemão e recuperar o território que havia sido tomado da Alemanha no momento da assinatura do Tratado de Versalhes. E no fim da década de 1920, ele já estava emergindo como uma poderosa força na política alemã. Aí então vem a questão aí da igreja, na realidade vem a questão da igreja, né? E Hitler e a igreja católica. Porque à medida que obtinha poder político na Alemanha, Hitler ele compreendia que teria de lidar com a oposição moral às suas políticas por parte dos protestantes e católicos da Alemanha. Particularmente no que diz respeito às suas políticas antijudaicas. Em virtude disso, passou a considerar a concordata que o Vaticano negociou com a Itália em 1929 como um modelo que poderia usar para neutralizar o poder político dos católicos. E assim foi o que ele fez. Assim, logo no início de sua carreira política, Hitler determinou que estabeleceria uma concordata com o Vaticano. Primeiro, porém, ele precisava se tornar o líder do governo alemão, transformando-o numa ditadura chefiada por ele mesmo. E ao longo da década de 1920, o Partido Nacional Socialista ele exerceu pouca influência na política alemã. No entanto, após o colapso econômico mundial de 1929, à medida que a Alemanha mergulhava em um caos econômico, as promessas de restauração do poder militar alemão, e especialmente aos do término dos pagamentos esmagadores das reparações, que intensificaram as dificuldades econômicas da nação, passaram a ter grande popularidade entre o povo alemão. O resultado foi que na eleição de setembro de 1930, os nazistas conquistaram 107 cadeiras no Reichstag, fato que os tornou o segundo maior partido político da nação. Hitler estava quase realizando o seu desejo de governar a Alemanha. Entretanto, a maioria do povo católico, dos bispos e arcebispos ainda se opunham fortemente às políticas nazistas, condenando-as em público. Felizmente, né, Hitler ele tinha um aliado no Vaticano. Que isso nós vamos ver, tá? No nosso próximo vídeo. E a continuidade desse tema da concordata com a Alemanha. Amigo, no entanto, vocês vão ver no desenrolar desse episódio da história mundial como a Igreja Romana ela se apropria e muitas vezes ela beneficia, aceita e concorda com muitos governos ditatoriais, porque os governos ditatoriais é um terreno fértil para que ela venha conseguir fazer acordos e esses governos venham conseguir impor para a sociedade os seus dogmas, tá? Os seus dogmas. Então ela consegue justamente mesclar-se em todo tipo de governo para tentar influenciar as nações e os reis e os presidentes, para que os reis e presidentes consigam impor aquilo que ela crê, tá? Para a grande população da humanidade. Por isso, meu amigo, fique atento nos eventos históricos. E nós encerramos esse vídeo aqui com aquela nossa velha frase: o conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Estude as profecias
acompanhando o desenrolar da história e você não vai ser enganado pelos eventos históricos. Amém? Te aguardo no nosso próximo vídeo.